Olá, queridos, a paz do Senhor. Este é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 12, a urgência do discipulado. O texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e está escrito assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 42 a 47. Essa lição tem 4 objetivos. O objetivo geral, esclarecer a urgência do discipulado, e ainda 3 objetivos específicos. 1. Conceituar o discipulado. 2. Elencar o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. E 3. Mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Mais uma vez comigo, professor Joás, muito bom tê-lo aqui. Amém. E hoje nós vamos falar de uma lição importantíssima de urgência, caráter de urgência no meio cristão, que é o discipulado. É um assunto polêmico que eu digo assim, porque hoje isso precisa estar em evidência e hoje muitos não querem ser discipulados, aí que vem a polêmica, né? É uma ordenança de Jesus um tanto menosprezada, desprezada hoje em dia, né? Não tem tantos dispostos assim a ensinar e não tem tantos, tem menos ainda dispostos a aprender, né? Então por isso que o título, né, dessa lição é urgência, né? A urgência do discipulado. Que a igreja desperte para isso, né? Que a igreja perceba o quanto tem negligenciado essa ordem de Jesus de ensinar o que ele mesmo nos transmitiu, né, com a sua própria vida, né? Professor, você falou um negócio muito interessante. Poucos dispostos a ensinar e menos ainda dispostos a aprender, né? Aí eu vou falar de um outro quesito que tem a ver com essa disposição. Precisa haver uma preparação para o ensino e uma humildade para ser ensinado. E a gente vê essa dificuldade hoje em dia também, né? Sim, assim, tanto aprendizes somos todos, né? Tanto quem está ensinando deve estar sempre disposto a aprender, né, quanto quem está aprendendo. Então essa urgência ela é para todos hoje, né? Todo cristão hoje tem essa urgência, né, de aprender de Cristo. Ele diz para a gente ensinar todas as nações o que ele nos tem transmitido, mas ele diz também: aprendei de mim, né? Então somos todos aprendizes e somos todos discípulos, Verdade. né? Discípulos de Cristo. Verdade. E eu falei aqui numa lição passada, não lembro qual mais, mas que todos nós devemos ou precisamos ter um mentor, ou seja, precisamos ter um mestre, alguém que vai nos orientar. Claro que nosso mestre superior é Cristo, isso aí é indiscutível, mas enquanto cristãos, enquanto seres humanos aqui, nós precisamos de uma mentoria, e nada mais é que um discipulado. Sim, você vê como que é importante, né? O discipulado é importante para a vida, né? Para a vida como um todo. Professor, um negócio muito bom antes de a gente entrar aqui na nossa introdução. Alguém em casa pode estar pensando assim, mas será que o pastor também precisa de aprender? Não só precisa, como deve aprender, tá? Eu li um livro muito bom um tempo atrás, com certeza você já deve ter lido. É um livro muito bom de pastor para pastor. Um pastor mais velho ensinando um pastor. Exatamente, um pastor mais velho ensinando um pastor mais novo. E a gente precisa das orientações, né? Então a gente precisa dessa mentoria, desse discipulado, e nós vamos trabalhar essa lição aí que é muito importante para nós, né, professor? Muito bom. Vamos lá, introdução. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Professor, já vou começar aqui com um ponto de vista. Ontem mesmo a gente estava conversando
e a gente estava falando da importância do discipulado, do aprendizado, que eu estava conversando com um líder de um departamento da igreja, e a gente está falando exatamente dessa questão do discipulado. Como que é importante que as pessoas hoje, muitas vezes, eles pensam que já fez um curso, ou já fez um curso de teologia, ou é um bom leitor, acha que já pode ensinar, acha que já pode fazer qualquer coisa, e esquece do discipulado, esquece dessa prática tão boa que o próprio Jesus, ele determinou que a igreja faça. Isso traz um prejuízo muito grande, que vai criando formadores de opiniões, mas aquelas opiniões isoladas, que não compartilham com a igreja, e o perigo está aí. Só Deus, né? Essa introdução não alivia nada, né? A maneira como a igreja lida com o discipulado vai determinar quão bom ou quão mal é o caráter do cristão que está nessa comunidade, né? Então, as comunidades de fé ao redor do mundo que desprezam o discipulado, né, estão contribuindo para uma igreja fraca, né? Estão diretamente responsáveis por crentes ruins, né? Você tem bons crentes quando você tem bom discipulado. Verdade. E assim, a gente percebe no nosso meio, né, muitos apontamentos nesse sentido, né, de que tem muito crente fraco, tem muito crente ruim, né? A gente vê alguns apontamentos, algumas pessoas até num tom de indignação nesse sentido, e a responsabilidade é nossa mesmo, desse mesmo que está apontando, desse mesmo que está observando isso. A responsabilidade é de todos nós, como igreja, de discipular, de buscar em Cristo a verdade para ensinar aos que vão chegando e vão se somando à comunidade da fé, né? Uhum. E olha a importância do discipulado, professor. A gente fala assim, será que uma liderança precisa de um discipulado? Claro que precisa, os conselheiros estão aí para isso mesmo, né? Eu estava lendo recente agora, bem recente, a história de Saul na Bíblia. 1 Samuel 13, 14, 15, 16, por ali afora, né? O primeiro rei de Israel, ele tinha uma mentoria, ele tinha alguém superior a ele que o discipulava, que é o próprio Samuel. E, no entanto, Saul deixou a desejar porque desobedeceu a voz, primeiro de Deus e também de Samuel, que era um tutor direto ligado a ele. Então a gente vê a decepção por falta de obediência. Sim, quando falta o conselho, né, ou quando o conselho é desprezado, né, a ruína é certa. Não tem como dar certo se você se sente autossuficiente a ponto de entender que não tem nada a aprender. Né? A ruína, você pode estar certo de que a ruína virá. Quem tem essa mentalidade, eu não tenho nada para aprender, não. Já aprendi tudo. A escola dominical para quê? Para que eu vou na escola dominical? Eu já sei tudo. Já li a Bíblia trocentas vezes. Não vou, não. Já sei que vai infeliz, falar. Infeliz, coitado. Né? Pobre, coitado, porque não aprendeu nada. Teve uma vez que uma pessoa me falou assim, eu não vou na escola dominical não, porque eu já sei tudo que vai falar. Eu já sei o jeito que o professor inicia, que ele vai intermediando a lição, eu já sei tudo que vai falar. Aí eu respondi para ela assim, então vai para ensinar, ué. Você já sabe o que vai falar, vai para ensinar. Mas nunca gostou de escola dominical. E interessante, são pessoas que algumas vezes estão aí nos púlpitos falando, coisa que não deveria acontecer também. Mas vamos deixar isso para lá, né? Vamos lá, professor, capítulo 1, que é o discipulado, capítulo 2, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço, e capítulo 3, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Nós vamos trabalhar aí nesse capítulo 1 aí, o que é o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Ponto 1, discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Aí tem as referências, Mateus 5:1, João 2:12. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguido de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida, na área espiritual, emocional e social.
Eu lembro de um fato, professor, a igreja, por exemplo, na década de 80, 90, essa de 80 eu não alcancei esse período da igreja, mas a década de 90, sim, eu lembro disso, que a igreja, ela ensinava os crentes até mesmo como se portar no trabalho. Eu achava isso muito legal, os pastores, a liderança, o professor de escola dominical, ensinar como que os crentes se portaram no trabalho. Não chegar atrasado, não ficar envolvido em motim, não fazer parte de greves, de sindicatos, essas coisas assim, que prejudicam tanto um lado quanto o outro. Não estamos falando de direito, nós estamos falando de envolver em polêmica. A igreja ensinava isso. E eu achava isso muito legal, assim, por parte da igreja, coisa que muitas vezes falta para a gente hoje, esse ensino, esse discipulado, né? Tem muitos crentes errando em muitas áreas por falta de discipulado, né? E isso é algo muito ruim para nós, igreja, né? O testemunho fica prejudicado, né? Abre precedentes para que alguém fale, difame o próprio Cristo, né? É um discípulo de Cristo fazendo isso aí, né? Então há muito prejuízo com a falta de discipulado, né? E a igreja foi, como o senhor está lembrando, a década de 90. Olha quanto a igreja perdeu de lá para cá, né? Por não ensinar como deveria aqueles que vão chegando, né? Então é muito complicado, porque um cristão devia ser alguém que cada dia mais, conforme vai caminhando nessa vida, vai se parecendo mais com Cristo, né? Esse é até o sentido literal do nome cristão, né? Alguém que seja tão parecido com Cristo que herda até o seu nome, né? Então isso só é possível com o discipulado, porque a gente vê na leitura bíblica aqui, Mateus 28, né? O verso 19, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Isso é ordenança direta do próprio Cristo para a sua igreja, né? Outras traduções, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Eu gosto da King James, né? A King James atualizada, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Olha que responsabilidade que a igreja tem e que foi deixando de lado ao longo da história, né? Hoje, quantas vezes a gente ouviu alguém ensinando sobre discipulado hoje, né? Eu não consigo lembrar, assim, há 2 anos, há 5 anos, há 10, não lembro, né? Então a nossa responsabilidade foi substituída por um monte de outras coisas. A gente está discutindo um monte de coisas que não deveria nem estar se envolvendo com isso e está deixando o essencial, né? Fazer discípulos de todas as nações. Parece que a gente saiu do primário e entrou para o secundário, né? Parece que a gente saiu das coisas que eram essenciais e estão brigando por coisas não essenciais. Sim. Isso é muito perigoso. Eu vou ler o ponto 2 aqui, vou fazer um comentário aqui, em cima disso aqui, o que era há um tempo atrás e o que é hoje. A grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, que é a Nova Almeida atualizada, é matetel, fazer discípulo, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Professor, eu lembro de outra coisa que eu vou citar, parece que a gente está vivendo uma nostalgia hoje, não é isso? Mas eu lembro de uma época essa época áurea da igreja, em que quando a pessoa chegava na igreja, por exemplo, alguém aceitou Jesus hoje, isso não era só o pastor, mas todos os irmãos da igreja faziam assim: ó, meu filho, você aceitou Jesus, está chegando à igreja, a igreja hoje funciona assim, 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 assim. E falava. E tinha aqueles irmãos cuidadosos, caprichosos, zelosos pela palavra de Deus. Só, você aceitou Jesus, a igreja procede assim, dessa forma. Então agora você vai preparar para se batizar. Você vai preparar para se batizar, você vai receber instruções para o batismo, e enquanto você está recebendo instruções para o batismo,
nós vamos te ajudar em oração para você receber o batismo com o Espírito Santo. E aqui na igreja funciona assim, assim. Isso era um trabalho que toda a igreja estava apta para ensinar, né? E hoje nós estamos tendo uma contestação muito grande nesses tópicos aqui, principalmente nesse quesito de fazer discípulo. Não é fazer seguidores de pastores, mas é fazer discípulo de Cristo. Há uma grande diferença nisso aí. A gente vê nessa própria grande comissão aqui, né, de Mateus 28, a intenção do discipulado é formar gente parecida com Cristo. Uhum. Né? Quando ele diz fazer discípulos de todas as nações, eu vou mentorear alguém, vou acompanhar esse neófito de perto, né, esse que chegou a Cristo, vou acompanhar ele de perto e vou ensinar ele eu que já caminho com Cristo há um tempo, vou começar a ministrar para ele vou aliviar as cargas dele, né? Ele vai vir com demandas e eu vou mostrar como que Cristo lidaria com essas demandas, porque eu já caminho com Cristo. Esse é o sentido do discipulado. Seria muito, muito bacana se todo cristão novo que acaba de chegar para o cristianismo tivesse pelo menos um cristão que já está há mais tempo caminhando com Cristo, ao lado dele o tempo todo, né, ajudando ele nas suas demandas, né, ensinando o evangelho para ele. Isso seria o ideal e seria muito bacana, né, mas a ideia ali não eu estou acompanhando essa pessoa, ele não é meu discípulo. Eu sou uma espécie de tutor dele, uma espécie de mentor por hora, né? Mas eu vou mentoreá-lo com a diretriz do próprio Cristo. A mentoria, o discipulado se dá pela palavra, pela Bíblia, pelas palavras de Jesus. Então, tanto ele quanto eu somos discípulos de Cristo. Verdade. Né? Esse fazer discípulos é discípulos de Cristo. Né? Nós vamos seguir a Cristo juntos, e como eu já caminho há algum tempo, eu tenho algo a te ensinar. Né? Esse é o sentido. E são referências para nós. Essas são as verdadeiras referências. Pessoas que estão ali no dia a dia com a gente. E isso que Jesus fez, né, comissionando a sua igreja, o próprio Pai fez com ele. Está lá em João 10,36. Né? A gente vê que o ensino está muito ligado com o envio. Né? O Pai enviou ele. Enviou para quê? Para ensinar. Né? Ele foi enviado do Pai para nos ensinar o caminho da verdade. Muito bom. Isso está lá em João 10,36. E ele nos enviou para a mesma coisa, para a mesma tarefa. Né? Ide, fazer discípulos. Né? É para a gente ir e ensinar. A gente parece que tem relaxado nessa missão aí. Eu vou falar um negócio aqui, professor, que muitas pessoas sabem, mas eu acho que eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso da forma que eu vou falar. Desde a época que eu aceitei a Jesus, estou falando isso há muitos anos atrás, o pastor João de Deus, na época presbítero da igreja, teve o capricho. Olha que ele sempre congregou aqui na sede e eu congregava no Esplanada. Mas ele tinha o capricho de discipular. Não que a igreja lá não tinha pastor, não tinha liderança, mas era um cuidado especial de Deus comigo. Lembro quando eu fui consagrado ao presbitério, ele saiu daqui da sede, foi lá no Esplanada e falou muita coisa comigo, junto do meu pastor na época, me ensinando como eu deveria trabalhar ao lado do meu pastor. Olha para você ver com cuidado. Esses dias agora recente, deve ter aí 15, 20 dias no máximo, ele de novo me chamou, conversa, a gente sempre conversa, e até hoje ele, de vez em quando, ele prepara alguns estudos e me manda, você acredita? Benção. Estava fazendo que isso aqui, pensei em viu? você, toma aqui, eu preparei esse estudo, está aqui, aproveita isso aí, prepara esse estudo, aplica ele, ensina outras pessoas, olha que legal. Que inveja. Então, professor, a gente vê que a grande comissão vai muito além do pregar, vai muito além. Ponto 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, está em Atos 2,42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, homem e pecado, sobre a expiação, a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vida e sobre a sua vinda e a igreja.
Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. Então, essa questão da educação cristã, a nossa educação, por exemplo, professor, é claro que como cristão nós recebemos orientação de Cristo, da Bíblia. Daí que vem a nossa educação cristã, nosso conhecimento bíblico. Isso precisa ser muito discutido, falado, recuperado esse valor no meio cristão. Você vê esse termo aí, doutrina dos apóstolos, né? Os apóstolos aprenderam direto de Cristo, né? Diretamente ouviram da própria boca de Cristo, né? A verdade, e eles instruíram, né, os cristãos da sua época, né, com essa mensagem que eles receberam direta de Deus, né, direta do próprio Senhor Jesus. E educação é um tema sensível, né, em qualquer sociedade e na nossa mais ainda. Né? Nós somos a pior educação do mundo. Eu não sei a partir de quando essa realidade nos acometeu, mas a verdade é que o Brasil é um desastre na educação, né? Uma pista disso está na nossa Constituição, tão sofrida hoje em dia, né? Tão castigada a nossa Constituição. De vez em quando tem gente de toga rasgando ela na cara da população, né? No seu artigo 205, vai dizer que a educação é um direito de todos, mas é um dever do Estado. Uhum. Eu acho que nós começamos a caminhar para o abismo nesse ponto. Quando tirou da família um dever que é da família, educar sempre foi um dever da família. Olha as sociedades orientais, que são as mais educadas do mundo, uhum, né? Você vai ver que educação é coisa de família, né? Aí nós tínhamos essa tradição, e em algum ponto da nossa história, isso foi tirado da família e colocado sob a tutela do Estado. É dever do Estado educar, né? E parece que a coisa começou a desandar aí, né? O que é responsabilidade nossa, nós devemos assumir como nossa. A gente já falou isso aqui a respeito da igreja e sua responsabilidade de discipular, né? Então, a educação cristã, né? Pelo menos isso nós devemos transmitir aos nossos filhos hoje, já que a gente sabe que eles não serão educados na escola, né? Verdade. Então a gente tem essa responsabilidade também em casa, né? E o Estado, por ser laico, abre uma brecha muito grande para diversos ou uma diversidade de estudos, coisas que não competem, que não convém à palavra de Deus. Aí nós estamos vendo aí o trem sair dos trilhos. Provérbio 13:24 diz que quem não educa não ama. Pois né? Tem gente que diz que ama o seu filho, mas deixa para o departamento da igreja educar, deixa para a escola educar, né, transfere a responsabilidade o tempo todo, né? Esse tipo de amor é estranho, no mínimo. Prejudicial. Né? Nós vamos fazer uma pequena pausa, uma pequena paradinha aqui, nós voltamos já com esse assunto muito importante, que é sobre o discipulado. Não saia daí, voltamos já. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa
é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje estamos no quadro Lições Bíblicas, estamos falando sobre a urgência do discipulado. Paramos no ponto 3 do primeiro capítulo, falamos sobre educação. Professor, eu vou voltar nesse ponto aqui porque é muito importante quando nós falamos de educação. Eu lembro que você falou que a educação é responsabilidade da família, a gente entende assim também pela Bíblia, isso é fato, isso é uma responsabilidade nossa como pai, como educador dos nossos filhos. E você citou alguns países orientais, né? Alguns clãs lá. Eu me lembro que eu li um documentário uma vez que toda criança chinesa, ela é orientada pelos pais. E toda criança chinesa, quando chega na escola, ela faz parte ali, ela ajuda na higienização da escola. Então toda criança ajuda a lavar a pia, ajuda a lavar o banheiro, ajuda a trabalhar na cozinha, e isso tudo é revezado. Hoje nós estamos vivendo uma geração tão cheia de mimimi, que tem crianças hoje, meninos, adolescentes de 15, 16 anos, que se fizer um negócio desse aí, vai reclamar, vai chiar, vai falar que isso não é serviço dele. Olha que educação fraca que nós estamos tendo. Sim. Quem gosta de música, né, por exemplo, né, sabe que música é uma das artes mais complexas, né, da humanidade. Né? A arte é uma coisa humana e a música é uma das artes mais complexas. Né? E você olha para esses orientais, você olha um japonês de 4 anos tocando violino, você pensa assim, da onde veio isso? Né? Mas é por causa desse DNA, né, de educação, né, essa ideia que vem há milênios, né, e a educação transmitida, né, dentro da família, até nas artes isso reflete. Você vê em eventos mundiais como Olimpíada, Copa do Mundo, você vê a postura deles nos estádios, por exemplo. Né? A gente viu aqui no Brasil, né, todo mundo foi embora, ficaram lá pegando os lixos. Né? Nunca pegaram tanto lixo na vida deles, com certeza. Né? Então, educação, quando vem de família, o negócio é bem feito. Tá, então eu vou falar um outro negócio aqui. Na Coreia do Sul, por exemplo, na igreja do pastor David Jong-Soo, eu já li muito livro dele, por exemplo, Quarta Dimensão, que é um livro extraordinário. O pastor David Jong-Soo, a igreja dele tem uma oração de 5 às 6 da manhã, e a igreja não sai sem a bênção pastoral. E um dia ele atrasou, a igreja não saiu, esperou. Olha a disciplina. Ele chegou na igreja de pijama, que ele errou a hora, e todo mundo começou a rir a forma que ele chegou na igreja, mas a igreja recebeu a bênção pastoral, mas não arredou o pé do lugar. Tudo é questão de disciplina, de ordem, de educação. É uma forma de ser ensinado. Quando a gente olha para esse tão vasto Brasil, a América do Sul, vamos falar assim, né? Principalmente o Brasil, que está inserido nessa cultura americana, sul-americana, isso faz vergonha na gente. Como que as nossas leis são fracas, como que a nossa educação deixa a desejar. Se a gente olhar para Israel, então, né, você vê Gênesis 18, 19, Deus falando com Abraão,
que escolheu ele para instruir Uhum. seus filhos, né? Ele foi escolhido de Deus para quê? Para instruir, para ensinar os filhos. Verdade. Né? A educação é coisa de família. Eu já citei aqui Provérbios 13, 24, né? Quem não ensina, não educa, é porque não ama. Né? Provérbios 15, 18 diz que já que você ama e já que você está educando, faça isso enquanto ele ainda pode aprender. Uhum. Depois ele vai crescer, vai sair, não vai ter mais nada para aprender com você, né? Mas enquanto estiver perto, enquanto estiver no ambiente familiar, é tempo de ser ensinado. Olha que coisa, professor, nós estamos falando sobre educação cristã. É do conhecimento da maioria aí dos irmãos, das pessoas que nos assistem, que nós sepultamos esses dias agora o irmão Zeiel, 95 anos. E no velório eu vi um dos filhos falar, que também é um obreiro da nossa igreja, o irmão Antoniel, evangelista, e ele falou um negócio muito interessante. Papai viveu 95 anos e alguns meses. E o que nós temos, pastor Paulo Assis falou isso também, filho, o que nós temos do nosso pai é o legado e o ensino dele. Papai sempre ensinou todos os filhos, 16 filhos, a servir ao Senhor. E um dos ensinamentos que eu guardo do meu pai, para não fazer justiça com as minhas mãos. Olha, é tanta coisa, professor, que a gente vai vendo assim sobre a educação cristã, como isso é responsabilidade nossa, dos pais, como é responsabilidade dos patriarcas, né? Ensinar, que a gente poderia virar o dia à noite falando sobre isso. Sim. É um tema que não vasto, né? dá para correr, né? Mas é a importância do discipulado da igreja. Isso é um trabalho contínuo, paulatino, né? Um pouquinho de cada vez, é gradativo, até chegar à estatura de varão perfeito que vai ser no céu, que todos conhecemos. Vamos lá, o capítulo 2 aí da nossa lição, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas e continua valendo atualmente. Então vamos lá, palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Professor, sem palavra não há ensino, sem palavra não há base disciplinar de qualquer organização instituída por Deus, que é a igreja, não há. Sim. Você lê o Salmo 1º, o Salmo 119, você vê que a certeza de uma vida feliz está em viver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Uhum. Né? Quem entende o que lê na Escritura, na palavra de Deus, na Bíblia, quem lê e entende o que lê e aplica isso que entendeu na sua vida, sem sombra de dúvida nenhuma, vai ter uma vida feliz. Uhum. Né? Leia o Salmo 1º, Salmo 119, para quem tem a Vulgata 118, né? Uhum. Você vai perceber essa verdade aí. Então, a base da felicidade, a base da vida feliz está na Escritura, está na palavra. Então, nesse sentido, a gente tem que, como está lá no Salmo 119, entesourar a palavra. É um tesouro que deve ser bem guardado, escondido, num lugar mais seguro que existe, coração. Né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Né? Então é esse tesouro. Quem olha para a Bíblia como um tesouro, como algo de um valor inestimável, né? Eu estou lembrando de um filme agora falando nisso, Uhum. né? Mas deixa para lá, outra hora. Né? Quem olha para a Bíblia com esse olhar de que é um tesouro que tá diante de si, né? Que é um tesouro que não dá para botar preço, para botar valor nele, porque é incalculável, né? Vai procurar viver toda a sua vida de acordo com o que aprendeu ali nesse tesouro. Então a palavra é o primeiro ponto aqui, né? O tripé do discipulado. Por que a primazia da palavra? Porque é ela que vai dar todas as outras diretrizes, né? A diretriz para a comunhão, a diretriz para o serviço, está tudo lá na palavra. Tudo então lá. O próprio tripé, ele é alicerçado na palavra. É a base, né? É engraçado que quando a gente olha, por exemplo, as 5 solas, né? Os 5 solas, o primeiro que vem é sola escritura.
Só a A palavra. Bíblia deve ter primazia, né? Com certeza. Aí a gente vai ter uma vida feliz. Uma prova disso que Deus preza pela palavra, a gente vê um exemplo claro no Salmo 138:2, quando Deus coloca a palavra acima do nome. Isso é fantástico, a palavra de Deus precisa ter essa primazia. E muitos cultos nossos hoje quase não tem, né? Pois é. Vamos lá. Ponto 2, comunhão. Ter tudo em comum e partilhar a mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo. Salmo 133:1 é o exemplo clássico. E nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. Isso aqui é muito bom. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, professor, a questão da comunhão, e nós vemos até o ponto 3, né? Eu posso até falar dele, que é da comunhão na igreja de Jerusalém, Atos 2:44, que eles viviam tudo em comum. Esse ponto 2 e 3 aqui, a comunhão no Antigo Testamento é a comunhão no Novo, mas principalmente na Nova Aliança, sem comunhão é impossível a igreja subsistir. Essa igreja primitiva, né, de Jerusalém, Atos 2:44, ela tinha o mesmo coração e a mesma alma. Olha né? bem. Quer dizer que a comunhão deles, a koinonia, era tão estreita que todos tinham as mesmas paixões, os mesmos desejos, né, as mesmas inclinações e tinham os mesmos sentimentos. Né? O apóstolo Paulo, ele escreve, né, ele escreve nesse sentido, que é o mesmo Pai, é o mesmo Espírito, né, os mesmos entranháveis afetos de amor, né, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Muito Né? legal. Ele usa essa ideia de unidade, né, nas suas cartas, é muito bacana. Então, comunhão é isso, é compartilhar tudo. Né? Comunhão é compartilhar. Né? Então, eu lembro do apóstolo até dando aquelas chicotadas na igreja de Corinto, né? Quando ia para a ceia, cada um levava as suas iguarias e, embora estivessem no mesmo ambiente, cada um se deliciava com aquilo que levou. Não havia compartilhar, né? Não havia repartir. Né? E o apóstolo chama eles para essa responsabilidade da comunhão. Né? Você levou um pãozinho humilde, né? Compartilha esse pãozinho. Você levou uma picanha ao alho, né? Compartilha também. Né? Então o negócio é compartilhar. E é gostoso a igreja viver vamos falar, nessa síntese da comunhão. Precisamos disso. A igreja sem essa comunhão é só um ajuntamento de pessoas. E isso não é a intenção, não é o que Deus quer para a igreja. Deus quer que a igreja esteja realmente sendo um só corpo. Isso é muito legal. Bom, professor, nós já falamos aí da palavra, já falamos da comunhão e agora vamos falar do serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande missão. Professor, serviço vai muito além de trabalhar para a igreja, né? Muito além. A gente já falou disso aí em outras lições, né? A gente tem falado disso aí no trimestre inteiro, né? Verdade. Especificamente na lição 7, né? Foi trazido até os termos aí, né? Latreia, avodá, né? Os termos dos idiomas originais, né? Da Bíblia. E serviço é o culto em si, né? O próprio culto é um serviço. Verdade. Né? Todo mundo que está ali cultuando no momento do culto está servindo. Né, está ali para isso, para servir. Né? Então, num culto não tem lugar para egoísmo, não tem lugar, né, para idolatria, não tem lugar para... Né, eu vim aqui para ser servido, não, eu vim aqui para servir.
né? Então, esse é o sentido do culto cristão, né? É o serviço. Eu vi uma cena uma vez em uma de nossas igrejas, que chegamos no evento, e o pastor estava ajudando a limpar os banheiros. Isso me chamou muita atenção. Alguém pode pensar, mas tem serviço do pastor, serviço de todos os membros, qual o problema? Qual o problema do pastor estar auxiliando e fazer qualquer outra coisa na igreja, quando está todo mundo envolvido? Não tem problema nenhum. Isso vai desmerecer o trabalho dele, vai rebaixar? Claro que não. Isso é prazeroso para quem está servindo. Ainda que a igreja, algumas comunidades têm o seu zelador, né? Contrata alguém para fazer a limpeza. Se você está num ambiente que você vê alguma sujeira, por que não limpar? Qual o problema disso? Né? Seja evangelista, presbítero, pastor, apóstolo, né? Porque agora tem até apóstolo. Seja lá qual for a sua função na comunidade, né? Você está lá para servir. Você me faz rir, tem hora, rapaz. Tem hora que a gente sai da... Não tem jeito, Joás. É muito bom. Olha bem, nosso tempo está encerrando aqui e nós vamos falar nesse último capítulo aí do discipulado e o crescimento sadio da igreja. Então, primeiro, o crescimento espiritual. Né? O processo do discipulado tem por objetivo instruir os novos convertidos sobre vários aspectos da vida cristã. Então, isso provoca um crescimento. Ponto 2, crescimento numérico. Primeiro eu falei do crescimento espiritual, depois do crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Nós vemos isso nas pregações de Pedro, né? Na primeira pregação quase 3.000 almas, poucos dias depois na segunda pregação 5.000, e a gente vê isso em Atos 9:31, que é uma citação aqui da igreja crescendo. E por fim, o exemplo da igreja em Antioquia da Síria, que era uma igreja missionária. Então isso aí a gente vê vários aspectos. Fechando aqui, professor, a questão do discipulado, ele gera um crescimento sadio, crescimento espiritual, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Isso é até como é que eu vou te falar, é algo pedagógico. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, porque para me ensinar eu tenho que estudar, e enquanto eu estou estudando eu estou aprendendo. E quanto mais vezes eu repito, mais isso fica fixado em minha memória, e mais eu vou aprender. Então eu tenho um crescimento espiritual, a igreja tem um crescimento numérico, e a gente começa a vislumbrar outros horizontes para se pregar o evangelho. É a função do discipulado na igreja. Sim, esse aí é o ideal, né? O ideal de Cristo quando ele comissionou a igreja a ir e a ensinar. O apóstolo Pedro, ele viu esse crescimento numérico, no mesmo culto, 3.000 almas, né, de acréscimo ao cristianismo, num culto só. Que bênção, né? Isso é que é crescimento numérico. Mas na sua segunda carta, né, no capítulo 3:18, ele fala: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Né? Não adianta esse crescimento todo numérico sem o ensino da palavra, que é o que vai garantir o crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Não tem como conhecer a Deus de forma prática, efetiva, né, sem a sua palavra. Verdade. Deus se revela de várias formas, né, até na própria natureza que ele criou. Mas a revelação mais poderosa de Deus está na sua palavra. Né, é a voz de Deus, é Deus falando. Né, não tem revelação mais poderosa. Né, então, sem esse ensino dessa palavra, sem esse discipulado, esse crescimento espiritual é impossível. Verdade. Então, o crescimento real é esse que cresce numérica e espiritualmente. Né? Verdade. Chegamos ao final da nossa lição. Espero que você tenha sido enriquecido pela palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para discipular, ensinar e ajudar outra pessoa a ser um crente melhor. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.